Vamos iniciar a aula de hoje falando sobre lei de propagação de covariâncias. Bom, eu vou provavelmente dividir essa aula em algumas partes, então vamos para o início aqui. Conceitos iniciais. Variável aleatória. Então, como eu disse para vocês na outra aula, a variável aleatória ela é uma função associada a cada elemento do espaço amostral em um mundo real. Ou seja, é um valor numérico aleatório. Considerando que cada medida, né, no caso das ciências geodésicas, ela constitui um valor único, né? Então, você faz uma medida, dentro daquela medida eu tenho um valor, ela é uma variável aleatória. Dependendo dos valores numéricos, a variável aleatória poderá ser discreta ou contínua. Então, a gente tem casos em que a minha variável aleatória ela é discreta, ela só pode assumir alguns valores. É o caso, por exemplo, de quando eu leio uma trena. Eu só tenho alguns valores de leitura registrados nela, né? Então, eu não vou estimar valor numa leitura de uma trena. Contínuo, ele pode assumir qualquer valor dentro do intervalo entre um determinado intervalo, ele pode assumir qualquer valor, né? No caso já da medida indireta de uma trena laser, você tem essa situação em que virtualmente minha variável é contínua, ela pode assumir qualquer valor ali dentro daquele intervalo, porque depende do cálculo que é feito dessa medida indireta para gerar uma medida que vai ser feita. Se o conjunto constitui a variável aleatória de mesma natureza, se diz que é uma variável aleatória unidimensional. Entretanto, quando no conjunto se tem grandezas de natureza diversa, disse que é uma variável multidimensional. Então, quando a gente tem uma estimativa de precisão de uma variável aleatória fornecida de uma só variável aleatória, ela é fornecida pelo desvio padrão. Então, a estimativa de precisão da variável aleatória é o desvio padrão. Mas, quando a gente tem uma variável aleatória multidimensional, mais de uma variável aleatória, a gente precisa daí da nossa matriz variância-covariância. O que ela é, a matriz variância-covariância? Uma matriz formada tanto pelos desvios padrões das variáveis aleatórias, quanto por elementos ditos covariâncias, que são as variações conjugadas de 2 a 2 desses elementos dentro da minha matriz. Então, variâncias sigma ao quadrado, né, que dão daí a sua raiz quadrada da desvio padrão, né? As variâncias são dispostas na diagonal principal. Então, a variância diz respeito ao elemento. E as covariâncias nas dispostas nas posições da diagonal da parte superior e da parte inferior à diagonal principal, tá? Então, a variância 2 ou a covariância 1, 2 é igual à covariância 2, 1, porque é a variação conjunta entre os elementos 1 e 2 da minha matriz. Da mesma forma que vai acontecer dentro com todos os outros elementos. Então, os elementos que estão acima da diagonal principal são exatamente iguais aos elementos que estão abaixo da diagonal principal, tá? Nessa matriz variância-covariância. A matriz sigma LB, então, matriz variância-covariância de LB é simétrica, né? Sendo que sigma IJ é igual a sigma JI, que eu tinha dito, né? O elemento 2, 1 é igual ao elemento 1, 2. A gente vai abreviar essa matriz, né, esse sigma, como MVC, tá? Matriz variância-covariância ou só matriz das covariâncias.
No caso das observações serem independentes entre si, quer dizer, não existe covariância, e aí a minha matriz vira uma matriz diagonal. Eu só tenho os elementos do centro, o resto tudo é zero dentro da minha matriz variância-covariância, né? Quando eu digo que os elementos são independentes. Você tem uma outra matriz importante que é derivada dessa, que é a matriz correlação. Então, a matriz variância-covariância, como dito anteriormente, matriz sigma, anteriormente, a variância sigma ao quadrado fornece, através da extração a raiz quadrada, a precisão de cada covariância. A precisão da variável aleatória, e a covariância indica que existe dependência entre elas. A matriz dos coeficientes de correlação deriva da matriz variância-covariância e fornece o grau de dependência. Então, existe uma dependência que é dada pela covariância, mas você pode estimar ainda o grau dessa dependência, se essa dependência é positiva ou negativa. Essa correlação, ela então é calculada a partir dos sigmas ij e do sigma i e do sigma j de cada elemento, né? Então, a gente tem o elemento 1 e o elemento 2, vai usar a covariância entre o elemento 1 e 2 para calcular a correlação de 1 e 2 através da fórmula que está mostrada aqui acima. E aí, a matriz correlação, ela vai ser uma matriz onde essas correlações calculadas são postas fora da diagonal principal, e dentro da diagonal principal a gente tem 1, que é a dependência total. O elemento, ele é dependente total dele mesmo, sempre. Mas pode acontecer dele ter maior ou menor dependência com um ou outro elemento, e é isso que a gente vai calcular aqui na matriz de correlação. Um exemplo aqui, dada a matriz variância-covariância, calcula a matriz de correlação associada, a gente tem essa matriz, calcula ali os sigmas A1, A2 e A3 são as precisões dessas variáveis, e a gente pode calcular as correlações A1 para A2, A1 para A3 e A2 para A3. Calculando esses elementos, a gente dispõe na matriz correlação de A, e verifica que existe altas correlações entre o elemento 1 e o elemento 2, mas entre o elemento 1 e o elemento 3 existe pouco de correlação, né? E não existe correlação entre o elemento 2 e 3. Independência, né, no caso, entre esses dois últimos elementos. A propagação de covariâncias é também importante, então a gente às vezes sabe já a precisão e uma relação entre os elementos inicialmente, mas depois de um cálculo, principalmente de medida indireta, fica a dúvida aí, como se propagam essas covariâncias para que a gente tenha a precisão do elemento que foi derivado. Então, isso é feito através desse processo de propagação das covariâncias. A matriz de correlação mostra que o grau de dependência entre a variável aleatória A1 e A2 é de 100%. Tá. E, ou seja, existe 100% de probabilidade de um erro cometido no cálculo de A1 interfira no cálculo de A2. No caso de A1 e A3, a dependência é de 50% e é 0% a independência das duas últimas. Consideremos as duas variáveis multidimensionais y e y ligadas por um modelo funcional linear, y igual a g de x mais c. Então, uma conta matricial bem parecida com aquela que a gente tinha visto inicialmente aqui, uma equação linear, né? Y igual a g de x mais c, que é uma matriz de termos independentes. A lei de propagação de covariâncias nos diz que, se conhecermos a matriz de variância-covariância de x, o modelo funcional que liga com a variável aleatória y, a matriz variância-covariância dessa matriz é calculada por g de x, z de x mais x, vezes gt, vai dar a variância sigma y, tá? Então, aqueles coeficientes que multiplicavam x naquela relação linear
multiplica a matriz variância covariância de x para a gente alcançar a matriz variância covariância de y, tá? Então, mas se não for linear, então a gente precisa lançar a mão dessa outra fórmula, sigma y vai ser igual a d sigma x dt, onde d é a derivada da função de relação dos valores. Esse conceito é muito importante porque é possível se determinar qual a precisão das coordenadas de um ponto obtidas com equipamento em determinadas precisões. Vamos aí para um exemplo. Foram realizadas medidas de 5 direções, D1, D2, D3, D4, D5, com um equipamento cuja precisão angular de 5 segundos. Pretende-se calcular o ângulo A1, A2, A3 e A4 entre as direções conforme a figura a seguir. Ao se determinar o ângulo entre as duas direções, qual será a precisão do resultado? Então, eu tenho a medição das direções e calculo os ângulos a partir da diferença dessas direções. A priori, poderia-se imaginar que a precisão seria de 5 segundos. Outro acharia o dobro. A propagação de covariância resolve o problema. O primeiro passo é determinar um modelo funcional, ou seja, aquele que mostra a relação entre as direções e os ângulos. Então, a gente tem que fazer primeiro esse modelo funcional. Esse modelo funcional é o seguinte: A1 vai ser derivado da leitura da direção 1 e da direção 2. A2 da direção 1 e da direção 3. A3 da direção 1, 3 e da direção 4. E A4 da direção 4 e da direção 5. A gente cria um sistema de equações, né? Onde a gente tem as relações entre A1, A2 e A3, mas ele está organizado aqui à direita de outra forma, colocando todos os elementos que foram usados, né? Então, se o elemento não está dentro da fórmula, ele entra com zero. E assim a gente tem uma organização matricial, tá? Porque eu posso daí criar aquela matriz dos coeficientes, pegando os coeficientes que estão multiplicando cada um dos valores D1, D2, D3, D4 ou D5, seja ele zero ou não. E a gente consegue formar a forma matricial desse sistema de equações, como está mostrado aqui. Então, A1, A2, A3, que é o meu y, é igual a G, que é essa parte dos coeficientes que multiplicam minhas variáveis, né, aleatórias, que são as direções medidas. Então, menos 1, 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, e assim por diante. E eu não tenho termos independentes, então está tudo zerado ali. A minha condição é essa. A gente tem que aplicar, então, tem mais uma coisa. Segundo passo reside em determinar a matriz variância e covariância das direções. Então, a matriz variância e covariância das direções vai sair do meu equipamento. Então, o meu equipamento mede direções com uma precisão de 25 segundos. Uma variância de 25 segundos. Deve ser de 5 segundos ao quadrado, 25 segundos ao quadrado. Então, e essas gerações, elas são independentes entre si. Então, minha matriz variância covariância de x, né, que fazendo analogia à primeira fórmula, vai ser a matriz variância covariância das direções, que é essa aí, com 25 em todas as posições da diagonal principal e 0, porque elas são independentes. Agora, fazendo a multiplicação matricial, né, a gente tem G que era a minha matriz dos coeficientes, vezes o sigma D, que é minha matriz de variância e covariância inicial, e vezes GT, né, que é a matriz dos coeficientes transpostos. A gente chega ao seguinte resultado, né? Existe sim correlação entre a primeira e a segunda medida, porque elas são as duas medidas a partir da primeira direção. Então, a correlação é baixa, 25, mas ela existe. 25 segundos ao quadrado.
E a gente tem na diagonal principal que todas as minhas variâncias derivadas são 50, tá? Então, e a raiz de 50 é a precisão dos ângulos, tá? Medidos. Então, a precisão vai ser de 7,07 segundos. Bom, eu posso ainda fazer a matriz de correlação, calculando as correlações. Num outro exemplo aqui, a gente tem um observador com uma estação total medir um azimuth 0,1 e a distância entre as estações 0 e 1 a partir de um ponto cujas coordenadas são 0, 0. Os valores obtidos foram respectivamente A01, 60 e D01, 2000. Considere que ele utilizou um equipamento cuja precisão angular de 5 segundos e a linear é de 5 minutos mais 5 ppm. Quais são as coordenadas do ponto 1, x1, y1 e a respectiva precisão? Então, para calcular a coordenada, eu tenho o azimuth, tenho a distância, basta jogar lá na fórmula de projeção, né? Em x e y, ou em este e norte, né? Para calcular a coordenada lá do outro ponto, né? Partindo das coordenadas do ponto zero. E a gente vai ter que usar também a propagação de covariâncias, porque ele pediu a precisão da minha coordenada. Como não é linear, a gente tem seno e cosseno no nosso modelo funcional, a gente vai ter que usar essa fórmula que usa a primeira derivada, né, da minha matriz de coeficientes. A primeira derivada, né, então a derivada em relação a x vai ser d cosseno de A1. As derivadas estão aqui postas para vocês, tá? Então, a derivada de cosseno é seno, derivada de menos seno é cosseno. E a gente tem a matriz D dada por aqui das minhas primeiras derivadas daquele meu sistema lá em cima. Eu tenho que fazer uma derivada em relação a x e uma derivada em relação a y da primeira equação. Da segunda equação, eu tenho que fazer uma derivada em relação a x e uma derivada em relação a y da segunda equação, tá? Então, por isso, a gente tem 4 valores aqui. Definida a matriz D, a gente vai montar a matriz variância-covariância, né, da minha de saída. Então, a gente vai ter uma variância ligada à minha medição angular, que vai ser 25 segundos ao quadrado, e uma que a gente pode transformar para radianos, só pela questão de estar misturando menos ângulos com distâncias. Radianos é uma distância, né? Então é melhor para a gente combinar esses números, só que ele vira um número bem pequeno, 5,876107, 10 a menos 10 radianos, né? E a minha distância, a precisão, a variância vai ser 15, né? Centímetros, 15 milímetros. Não, tem que calcular em cima dos ppm, né? 5 milímetros mais 5 ppm. Então, 5 milímetros, 0,005 mais 5 ppm. 5 vezes 2.000 dividido por 1 milhão, que é partes por milhão, né? Então, 5 partes por milhão, eu tenho que multiplicar pelos 2.000 metros, e aí vou ter, fazendo essa conta, o 0,000225 metros ao quadrado a minha variância da minha medida.
os dois valores, dentro da minha matriz, a gente tem a matriz variância covariância LB de saída, né, da minha medida, e tenho as derivadas, faço a multiplicação e encontro os seguintes valores como resultado aqui da propagação, respectivamente 0,000756636 é a minha variância de x, raiz quadrada disso é a precisão de x, e 0,00181 a variância de y, né? Colocado isso daí, x1 e a sua precisão, y1 e a sua precisão. Note que os valores são diferentes para x e y, porque eles dependem aí do ângulo medido, o azimuth, tamanho da projeção e de outras questões relacionadas à própria precisão da medida de ângulo e distâncias.